Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Tá no ar o Memória Alvinegra e aqui o Botafogo sempre joga em casa. No vídeo de hoje, nessa edição das 2 da tarde que eu vou fazer com vocês aqui, edição das 14, né? Acho que eu me acostumei a falar edição das 14, quando sai edição das 2 fica meio esquisito. Sei lá, mas edição das 14, edição das 2, tá no ar. E agora eu quero falar com vocês sobre Edenilson, o Super Ed. Já falei do Danilo aqui, já falei de técnico e eu ainda não tinha falado do Edenilson, que não é um jogador que eu defendia assim, mas que eu falava. Vamos olhar com bons olhos. Pode ser alguém que traga alguma qualidade boa a esse time do Botafogo. E não é que trouxe. Quero falar sobre isso com vocês depois da nossa vinheta. Então deixa o like, comenta, compartilha e bora pro vídeo. Roda a vinheta, vamos falar de Edenilson. E aqui nesse vídeo sobre o Edenilson, para começar, eu quero trazer uma reflexão referente à idade, tá? Vocês sabem quantos anos tem o Edenilson? 36. A mesma idade do goleiro Neto. Ou seja, você vê que por mais que o Neto esteja buscando agora a volta da confiança, também, como a gente falou na nossa live, que a gente defendeu, né, que eu pelo menos defendi, e apareceram algumas pessoas também falando que não foi falha do Neto no gol da Chapecoense, mas eu cheguei a falar, não foi falha, mas claramente faltou explosão, né? E assim, o Neto tem a mesma idade do Edenilson. Eles passam as mesmas dificuldades. Em algum momento, claro, cada um na sua função, em algum momento falta essa intensidade ao Edenilson, mas ele consegue compensar. Por quê? Porque ele está confiante. Algo que o Neto está começando, parece, a conquistar agora. Mas esse vídeo aqui não é sobre o Neto. Eu só queria trazer o Neto a efeito de comparação. Vamos falar do Edenilson aqui, que é o importante nesse vídeo. O Edenilson, com 36 anos, quando sai a notícia de que o Botafogo estava conversando e estava com negociações avançadas para contratar o Edenilson, eu fui um dos que falaram isso, mas muita gente também no Instagram do Memória Alvinegra, sigam lá, porque a gente também conversa por lá, não é só por aqui, e por lá a conversa é até mais próxima, tá? Porque a gente pode trocar uma ideia, você pode mandar um direct, eu respondo comentário lá também, tá? Mas eu falava isso e muita gente aparecia também falando a mesma coisa, tá? Torcedores do Botafogo, catedráticos da bola, comentaristas, todo mundo falava isso. O Edenilson é uma boa contratação. Porém, se for uma contratação para ser titular, tá errado. A gente tinha isso na cabeça, na mente, e a gente sabia que era uma verdade. Não é errado a gente pensar isso. Pensar isso era correto, tá? Só que tinha muita gente também indo para o outro lado. Tinha muita gente falando, mantendo essa linha do se for titular tá errado, se for para ser titular tá errado, mas muita gente falando também que a contratação do Edenilson era o contrário de boa, era ruim. A contratação do Edenilson era ruim porque era velho, estava encostado no Inter. Se estava encostado no Inter, vai servir para o Botafogo? E, gente, claro, tem essa diferença, né? Tipo, pô, tá encostado no time lá, pô. Como é que tu acha que vai ser importante no Botafogo, né? Mas às vezes no futebol não é a questão de ser importante ou não, de estar encostado ou não. É a questão de você se sentir bem no local onde você está. O Edenilson claramente já não estava se sentindo bem no Internacional. Então ele precisava de novos ares. E esses novos ares fizeram com que o Edenilson fosse o jogador que ele está sendo hoje. A gente falava, voltando lá ao início do nosso raciocínio, a gente falava, alguns falavam, é uma boa contratação, alguns falaram, é uma péssima contratação, mas todos tinham a mesma opinião. Se estiver trazendo para ser titular absoluto, tá errado. Mas olha só como é que é o futebol, como o mundo gira e a Lusitana roda. Quem pegou a referência pegou. Comenta aqui embaixo
se vocês pegaram a referência. O mundo gira e a Lusitana roda. Comenta aqui embaixo. Além disso, além de comentar se você pegou a referência, comenta também se você concorda com tudo isso que está sendo dito aqui. Porque eu quero saber a sua opinião. O canal é feito por nós. Nós acabamos de bater 13 mil inscritos por aqui e o canal é feito por nós. Nós vamos crescer juntos nessa plataforma chamada YouTube. Então comenta aqui embaixo. Aproveita que você está comentando, já compartilha também nos grupos do WhatsApp, compartilha para toda a família, pega aquele dispositivo móvel que está desconectado, liga ele, aí inscreve ele lá, desliga ele de novo, mas inscreve ele no Memória Alvinegra. E desliga o aparelho, deixa o aparelho lá desligado, tá tranquilo. Só faz o aparelho se inscrever aqui no canal para a gente bater cada vez mais as nossas metas aqui, tá certo? Bom, vamos voltar aqui para o nosso raciocínio, tá? Muita gente então falava isso. E olha como é o mundo. Cara, o Edenilson não só vira um jogador importante, como hoje ele vira titular absoluto no meio de campo do Botafogo. Hoje em dia, você quando conversa sobre o meio de campo do Botafogo, você conversa Alan, Edenilson, Danilo. Edenilson, Danilo, Montoro. Edenilson, Danilo, Medina. Você conversa várias variações de montagem nesse meio de campo do Botafogo. E olha, repito, como é o mundo, como o mundo gira e a Lusitana roda. Em todas essas conversas sobre configurações de meio de campo, um nome sempre está. Na verdade, dois nomes sempre estão. Edenilson e Danilo. Coincidentemente, o triplo 8, não tem o triplo X? O triplo 8, a gente pode dizer assim. Porque o Danilo é o camisa 8 e o Edenilson é o camisa 88. Em todas as conversas referente à montagem do time do Botafogo, na defesa, no meio de campo, no ataque, nas laterais, os únicos setores que a gente vê que não muda é lateral e meio de campo. Especialmente o meio de campo. Porque por mais que a lateral não mude, mas a gente pensa configurações visando o fôlego. Porque o Alex Telles, ele claramente ainda não está no melhor do ritmo, né? É um ótimo jogador, é o nosso capitão, mas não está no melhor do ritmo. Então a gente começa a pensar, Juan Hernandes, Caio Roque, mas no meio de campo, por mais que a gente tenha opções, as nossas configurações sempre passam por Edenilson, Danilo e mais um. E aí esse mais um é o Alan, como eu falei, é o Montoro, é o Santi Rodrigues, é o Medina, né? Mas o fato é, nesse vídeo aqui, conversando com vocês, na temporada, quando a temporada estava começando e o Edenilson estava chegando, nenhum torcedor do Botafogo, por mais positivo que fosse, esperava que o Edenilson ia chegar, tomar conta da posição e ser uma das unanimidades no meio de campo. Protagonista que a gente nunca esperou que fosse protagonista. A gente fala muito do Matheus Martins, que está pegando esse protagonismo, mas é bom a gente falar do Edenilson também. Porque ele chega para compor elenco, e de um jogador para compor elenco, ele passa a ser um jogador importantíssimo para o sistema do Botafogo, para o sistema de jogo do Glorioso. O Edenilson acabou sendo uma grande contratação. Não que eu defendesse desde o início, mas eu tinha as minhas ressalvas. E eu mesmo estou oficialmente retirando as minhas ressalvas. Edenilson é um jogador importantíssimo para esse time do Botafogo na rotação, taticamente falando. Quando entra em campo durante uma partida, o Edenilson tem sido importante e protagonista em vários momentos nessa temporada do Botafogo. Era isso que eu queria falar com vocês, conversar com vocês. Comentem aqui embaixo, eu já pedi anteriormente, tá? Se você chegou até aqui e não está inscrito no canal ainda, gostou aqui de como o canal trabalha, se inscreve no canal, seja um amigo do Memória Alvinegra para a gente crescer junto aqui nessa plataforma, tá certo? Espero que vocês tenham gostado de coração desse vídeo. Deus abençoe vocês. Vídeo feito, vídeo entregue. Grande abraço para vocês. Valeu. Fui.